Olá pessoal, vamos lá dar continuidade à nossa matéria, ao nosso conteúdo, que é importante mais do que tudo nesse momento a gente não parar, né? A gente tem que ficar em casa, mas não pode parar de assistir às aulas. Então, vamos continuar porque o Enem vai continuar existindo, o vestibular vai continuar existindo e nós temos que tocar esse barco à frente, tá? A aula programada de hoje, pessoal, é aula sobre metabolismo, água, né, e sais minerais. Então, vou começar por aqui, pessoal, por metabolismo. O que é metabolismo? Tá? Depois eu saio dessa posição aqui, tá, pessoal? Uma posição um pouquinho melhor. Deixar minha carinha menorzinha aqui, eu sou pequenininho mesmo. Deixar bem aqui no cantinho, que vocês continuam me vendo. E vem direito o slide. É assim, pessoal. Metabolismo é um conjunto de reações químicas do indivíduo ou célula. Porque eu tenho indivíduos que são unicelulares. Então, tudo que acontece naquela célula é o metabolismo. O metabolismo ele pode ser dividido em duas grandes partes. Anabolismo e catabolismo. Anabolismo, tá? É a parte do nosso metabolismo que constrói, que produz, que sintetiza as substâncias, tá, de que darão energia para o nosso corpo. A montagem de tudo que dá energia para o nosso corpo é feita no anabolismo. Tá? E o catabolismo são aquelas reações de quebra, de lise. Né? Lise é quebra, né? Destruição. Quebra, destruição, de degradação da substância, liberando a energia. Então, anabolismo constrói substâncias energéticas e o outro libera essa energia. Então, o anabolismo ele é endotérmico, ele vai absorver energia, tá? E o catabolismo é exotérmico, vai liberar energia. Por isso que as pessoas que fazem esportes em competições muito puxadas, eles são obrigados a fazer alguns testes, os testes de doping. E os dopings atuam aonde, pessoal? No anabolismo. Por isso que a maior parte desses dopings são chamados de anabolizantes, porque eles aumentam o teu anabolismo. Aumentando o teu anabolismo, tu vai ter mais substâncias energéticas. Então, tu tem mais lenha para queimar no catabolismo. E tendo mais lenha para queimar, tu vai produzir mais calor, mais energia. Então, é muito melhor nesse sentido, tá? O grande problema é que boa parte desses anabolizantes são hormônios ou derivados que acabam afetando o teu metabolismo como um todo. Naquele momento, ele entrega o que tu precisa, que é energia. Mas ele gera uma série de outras deficiências, de sequelas que depois vão gerar problema no teu futuro, tá? Eu gosto de fazer uma comparação sempre com carro, com automóvel, tá? O automóvel ele tem um motor, que é o que gera energia, o que faz as rodas mexerem, tá? Ele vai precisando, tem esse motor. Só que para esse motor funcionar, tu tem que fornecer o que ele possa queimar para ele funcionar, tá? Que é a gasolina. Então, quando a gasolina chega no motor, tu queima ela, produz uma quantidade de energia maior. Essa quantidade de energia maior vai ser liberada e o carro vai se deslocar. Mas para tu garantir que a gasolina chegue de forma adequada, tá? Nós temos uma coisa, que é o seguinte, é uma bomba de gasolina que vai ficar impulsionando aquela gasolina do tanque para o motor. Então, tu reserva ali, põe a quantidade de gasolina que tu precisa para deslocar e a bomba vai bombeando para a gasolina sempre chegar no motor. Através de uma mangueirinha, tá? Ela vai indo até o motor. Para garantir que não tenha nenhuma impureza associada a essa mangueira, tem um filtro de gasolina, que ele vai filtrar a gasolina para que não entre impurezas no motor. Se tiver impurezas no motor, o motor não vai funcionar como deveria e o fundo do motor vai começar a acumular material, tá? Esse material que vai provocar um desgaste do motor. O que acontece? Eu posso aumentar a potência do meu motor? Sim, é fácil, é só mexer nas válvulas do motor. Quando eu mexo nas válvulas, eu consigo fazer com que ele desempenhe uma força maior. E quando faz isso, ele precisa de quê? De mais gasolina.
Então vai fazer o quê? Aquela bomba vai aumentar o bombeamento dela, eu preciso de mais, que já começa a prejudicar a bomba. Com isso, o volume de líquido que vai ser jogado para essa mangueira vai ser maior, o que vai aumentar a pressão na mangueira, que pode aumentar. O filtro já não vai funcionar como deveria, porque aquela gasolina está chegando com uma velocidade muito maior. Isso quer dizer que vai passar mais impurezas, que vão afetar o motor e se depositar no fundo do motor. Tá? Dá para aumentar mais ainda a pressão? Dá. O que eu faço? Aplico um turbo. Esse turbo vai fazer com que eu precise de mais gasolina, vai fazer com que essa bomba despenda uma força muito maior, o que periga romper a bomba. Ela vai passar por uma mangueira, tá? Mangueira que vai, de repente, se romper pelo excesso de pressão. O filtro já não vai filtrar como deveria e vai acumular mais material no fundo do motor. Mas como eu estou falando de carro, eu posso trocar para uma bomba mais adequada, para uma mangueira mais forte, um filtro que aguente maior pressão. Mas o teu corpo não é assim, tá? Para tu entender, a bomba é o teu coração, a mangueira é teus vasos sanguíneos, o filtro é o teu rim e o fundo do motor é o teu fígado. Então tu consegue detonar com tudo usando um anabolizante, tá? É uma situação bem diferenciada. Aí tu vai me dizer, mas senhor, os carros que são turbo, eles não gastam tanto quanto os outros, mas presta atenção numa coisa, cara. Eles não têm um turbo 1.8, um turbo 1.0, o turbo é 1.5, é 1.4, entregando uma potência igual ou maior do que o 1.8, um 2.0. Então eles vão gastar menos gasolina que aquele lá, mas vão gastar mais do que o 1.4 que não é turbo. Tá? Então, claro que eu não sou especialista em automóvel, tem algumas coisas aí que são diferentes aí, que tem outros sistemas que podem ser utilizados e que equilibram as coisas. Mas eu estou querendo fazer uma relação para tu entender com o nosso corpo, que as coisas não tem como tu simplesmente trocar uma peça, né? Tá? Elas vão ser danificadas. Certo, pessoal? Tranquilo? Eu vou aqui então para o próximo slide, onde a gente começa a falar de água. E para falar de água, tu tem que saber o seguinte, que os seres vivos são compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, na sua maioria. Eu ainda colocaria o fósforo aqui, né, porque a gente tem bastante fosfato, ATP. Então, a gente é formado por CHON, eu gosto de dizer de CHOMP, tá? Mas são os 4 principais. O fósforo eu estou embutindo junto, tá? O CHOMP vai fazer o quê? Que tu forme o teu corpo. Então, se tu é feito de carbono e hidrogênio, né? Na realidade, todos esses componentes vão dar origem aos compostos orgânicos do nosso corpo, tá? E alguns inorgânicos, certo? Então, o que acontece? O maior componente do nosso corpo é a água, que vai juntar o hidrogênio e o oxigênio desses que eu botei para vocês, tá? 60 a 70% do nosso corpo é água. No bebê, chega a 90%. Então, se eu fosse fazer uma relação, pessoal, eu diria que o nosso corpo é uma grande sopa. Nós somos uma grande sopa, feita de sopinhas menores, sopinhas flash, né? Chamadas de célula, tá? Porque o maior componente é a água, tá? No feto chega a 90%, então é muita coisa. E tudo que está no nosso corpo vai na sopa. Água, sal, gordura, proteína, açúcar. Ah, mas eu não ponho açúcar na minha sopa. Põe sim. Se tu põe massa, se tu põe amido, se tu põe arroz, batata, cenoura, tu está botando tudo isso amido, está botando açúcar no teu corpo. Amido é açúcar, tá? Então, nós somos uma grande sopa dividida. E a água traz algumas coisas para nós. Primeiro, ela é o solvente universal, tá, pessoal? Ela é o solvente universal. Isso quer dizer o quê? Que tudo eu dissolvo em água. Tudo eu vou dissolver em água. Eu vou dissolver os meus elementos todos em água. Tudo que tu mede quando tu faz um exame de sangue é por concentração. Por concentração, tá?
vai dissolver por concentração. Então, assim, ó, vai dissolver por concentração? Não, desculpa. Tu mede por concentração, porque está tudo dissolvido em água no nosso corpo, tá? Tudo dissolvido em água. Foi lá medir a taxa de glicose, deu 90 microgramas por mililitro ou por decilitro. Isso é uma concentração, tanto de soluto e tanto de solvente. E o teu corpo, tu vê, ele funciona pelas diferenças de concentrações. Por isso que a água se torna algo muito importante. Ela também é um veículo de transporte, né? Porque tudo no nosso corpo é transportado via meios líquidos, né? Meios aquosos. Então a água é um elemento de transporte. Embora eu não tenha posto aqui, né? Ela é um excelente meio de transporte dentro do nosso corpo, tá? O que mais, pessoal? Ela, além de solvente universal, ela é o calor, ela tem uma propriedade que é calor específico. Essa propriedade é o quanto de calor eu tenho que fornecer para 1 grama de água aumentar em 1 grau, tá? E o calor específico da água é alto, é 1. Então eu tenho que fornecer muito calor para ela aumentar em 1 grau, tá? E junto com isso tem o chamado calor latente da água, que quando ela chega no processo, por exemplo, de 100 graus que ela vai vaporizar, ela fica um tempão nos 100 graus, porque ela está vaporizando, naquele momento ela está vaporizando. A quantidade de energia que eu tenho que fornecer para subir é muito maior. Então essas duas coisas juntas, elas ajudam a manter a temperatura do nosso corpo. Quando o sangue chega aqui na mão, ele chega aquecido e a mão está resfriada. Então a diferença de calor vai fazer com que isso esquente a tua mão e resfrie o sangue, tá? Por quê? E conforme eu vou esquentando aqui, aquele calor latente vai mandando calor para cá e a água não vai aumentando de temperatura. E eu vou conseguindo manter o calor do meu corpo. Quando tu transpira, tu está perdendo uma grande quantidade de calor na forma de vapor. Então aquela água está usando aquela temperatura, vaporizando. E com isso tu consegue manter a temperatura do teu corpo constante, tá? O calor específico é muito importante. A água tem uma coisa, quanto maior a quantidade de água do indivíduo, tá? Maior o metabolismo dele. Então assim, ó, se eu tenho uma célula com X de água e uma célula com 2X de água, a célula com 2X de água tem metabolismo maior. Isso justifica, por exemplo, tá? O porquê que homens emagrecem mais rápido que mulheres. Geralmente isso não é uma regra, tá, pessoal? É uma constatação, né? Tu vai ver aquilo ali, ó, é normal que aconteça, não é bem assim, tá? Tem algumas variáveis nesse ponto, mas de forma geral, que a gente vê isso por quê? Porque a carga muscular masculina é mais desenvolvida. Mais desenvolvida por quê? Porque ela é mais inchada, porque os músculos são os mesmos. Em função de um hormônio chamado testosterona, ela vai reter mais líquido na musculatura, aumentando esse metabolismo, tá? Capilaridade, tu tem ali duas propriedades importantes, tá? Coesão e adesão. A capilaridade, ela que vai permitir, por exemplo, a circulação da seiva num vegetal. E aí eu vou me trocar de lado aqui, tá? Vou me puxar aqui. Eu tenho água aqui, ou seja, esse volume vai fazer com que a água vá subir, conforme ela vai subindo, ela vai puxando toda a água por capilaridade. Uma molécula se atrai à outra, e aí ela vai indo e vai subindo. Então, quando a planta lá em cima na folha ela transpira, ela faz uma sucção de uma molécula de água, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que vai até o solo. E independente do fator, né, que é da gravidade, essa força de atração vai ser maior. A pressão da água no solo tentando entrar na planta também ajuda a subir. Então isso aí faz parte do que a gente chama de teoria de Dickson. E a teoria de Dickson vai fazer com que demonstre que a capilaridade, a pressão negativa feita pela transpiração, a pressão positiva feita pela água no solo e a capilaridade por dentro dos vasos de condução de seiva vai fazer com que a seiva consiga sair do chão e ir até a folha lá em cima. Então é muito importante. E a tensão superficial é essa foto do mosquitinho que vocês têm aqui,
tá? Essa foto do mosquitinho é a que vai fazer com que ele distribua, em função também dessas forças de coesão e adesão, ele distribua a pressão em todas as suas patas, podendo ficar sobre a água, sem afundar. Tá? Então são propriedades da água que fazem com que a gente tenha uma gama de funções da água dentro do nosso corpo. Tá? Calor específico, calor latente, mantendo a temperatura do nosso corpo, a capilaridade circulando seivas e líquidos no nosso corpo, tá? Solvente universal, a tensão superficial, então tudo, o aumento do metabolismo pela quantidade de água, tudo vai fazer com que a gente tenha essa função da água. Ok, pessoal? Então, eu vou agora passar para o próximo slide, onde a gente vai falar de sais minerais, tá? Que é uma coisa muito importante aqui, esses sais minerais, tá? Bom, porque eles fazem todo o funcionamento do nosso corpo. Isso é base, tá? É base para uma parte da medicina, chamada medicina ortomolecular, que ele diz que se todos os íons do teu corpo, todos os sais minerais estiverem em equilíbrio, tu não teria nenhuma disfunção corpórea. Então isso seria bom, tá? Bom, pessoal, o que nós temos aqui? Primeiro nós temos uma subdivisão entre macro e micronutrientes. Isso vale para nós, isso vale para os vegetais. Macronutriente é o que tu precisa em grande quantidade. Tu tem que ter em grande quantidade, absorver em grande quantidade, porque tu vai usar bastante. E micronutriente é o que tu precisa em menor quantidade. Por exemplo, o ferro é um micronutriente, o cálcio é um macronutriente. Certo? Então, pessoal, só para dar exemplos, né, que nós temos, e eu botei aí para vocês alguns por importância, em função de que mais aparece em prova e não pelo fato de ser macro ou micronutrientes. Eu dei menos importância por ser macro ou micro do que aparecer na prova. Para mim agora é mais importante o que aparece na prova. Tá? Então o ferro mais 2 é um elemento que a gente precisa muito. Vocês lembram que o ferro é um elemento de transição, né? E ele tem tanto NOx mais 2 quanto mais 3. O ferro mais 2, ele é utilizado para a formação da molécula de hemoglobina no nosso corpo. Tá? É ele que produz a hemoglobina, junto com a hemoglobina. Então, a hemoglobina tem uma parte proteica, é uma proteína conjugada, como a gente chama, ele se associa e dá toda aquela estrutura à proteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina é uma proteína transportadora, ela vai transportar o oxigênio no nosso corpo. Vai transportar o oxigênio. O oxigênio vai por todo o nosso corpo, sendo carregado pela molécula de hemoglobina. Tá? A falta do ferro vai fazer com que tu construa menos moléculas de hemoglobina, portanto menos hemácias, e aí tu vai ter um processo chamado de anemia ferropriva. Por que anemia ferropriva? Porque tu foste privado do ferro que tu deveria ter ingerido. Então tu foi privado do ferro que tu deveria ter ingerido. Tu não ingeriu tanto ferro quanto deveria, então tu foste privado, anemia ferropriva. Tá? Normalmente isso acontece em função de pessoas que comem mal, e tem muitas pessoas que comem muito mal, tá? Muitas pessoas comem muito mal. Outra coisa, algumas dietas que diminuem, dietas mal feitas, né? Aquela que tu for fazer com o teu médico, com o teu nutricionista, ela vai ser bem feita. Mas aquela que resolveu que tu vais fazer dieta na tua cabeça, porque tu leu em algum lugar que dá para fazer, normalmente ela acaba te privando de alguns nutrientes que são necessários para o teu corpo. Ela não é bem balanceada. E aí, então, tu acaba gerando problemas aí, tá? Então, ferro priva. Então, come mal, dietas, né? É o mais comum. Ou até mesmo uma doença, né? Pode te levar a uma anemia, porque tu começa a não conseguir ingerir o que deveria. Tá? Então, tu tem que ter. Um detalhe importante, vocês notaram que eu escrevi ferro mais 2? Ferro mais 2. Por quê? Porque também existe o ferro mais 3.
Então eu tenho que ingerir alimentos que contenham ferro para eu poder formar isso. E aí você vai perguntar, mas por que tu falou nisso agora? Se eu perguntar para vocês quais são os alimentos que têm ferro, a maior parte de vocês vai me dizer de cara, feijão. E tem bastante ferro. Não só feijão, espinafre, beterraba, tá? Brócolis. Aliás, brócolis é um excelente alimento. Tá? Quando ele sabe preparar bem o brócolis, ele fica com uma excelente qualidade nutritiva. Tá? Pessoal, o que acontece nesse processo aí? É o seguinte, o ferro proveniente das carnes, se tu já teve anemia, tu viu que teu médico mandou tu comer carne, tu comer fígado. E fígado é aqueles alimentos que as pessoas ou amam ou odeiam, né? Quando tu fala em comer fígado, já tem gente que te dá a receita. Pá, cebolado, não sei o quê. Já te dá a receita toda. E tem gente que faz aquela cara de nojo que parece que tu falou da pior monstro da face da terra. Né? Ali, tá? Mas as carnes vermelhas e o fígado são que tem maior quantidade de ferro mais 2. Por isso que o teu médico mandou tu comer carnes e fígado. Porque o teor de ferro é muito grande. E é o ferro mais 2 que tu absorve diretamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A gente consegue absorver tudo que come? Tu vai me responder o quê? Não, tem sobras. Então é o seguinte, ó. Por mais que eu coma carnes vermelhas, eu absorvo 20% do ferro que eu ingerir. Somente 20%. O resto é eliminado. Tá? Porém, nos vegetais tem um ferro mais 3. Tá? O ferro mais 3. E esse ferro mais 3 ele não é absorvido pelo nosso corpo. Tu tem que no teu corpo transformar em ferro mais 2 para depois absorver. Então isso vai dar um percentual de perda muito maior. Por quê? Porque afinal de contas, tu estás absorvendo, não absorve tudo o que tu come e tu ainda tem que transformar, quer dizer que teu percentual aí aumentou. Tu absorve 5% do ferro através de vegetais. Tá? Então, tá, mas eu não quero comer carne, eu sou contra comer carne. E eu não estou dizendo que tu tem que comer carne, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tu tem que acertar a tua alimentação vegetariana para que tu consigas absorver a quantidade de ferro necessária. Tá? Uma delas é comer muito mais alimentos que contenham ferro para tu ter 5%, porque 5% de 100 é 5, mas 5% de 400 é 20. Então tu já absorveu mais, tá? Outra coisa, elementos que possam te ajudar na fixação desse ferro. A vitamina C, ela ajuda o processo de conversão, ela é uma coenzima aí quase, né? Funcionando como uma coenzima, ela vai ajudar o processo de absorção desse ferro, tá? Esse é um dos motivos pelo qual feijoada é servida com laranja, com o gomo da laranja. Ah, eles botaram porque laranja fica bom com feijão? Não, eles botaram porque tem vitamina C. Para tu, quando tu comer aquilo ali, a vitamina que vem na laranja, tu conseguir, né, absorver mais ferro. E um segundo fator, a acidez da laranja diminui a sensação da gordura das coisas que tem no feijão, porque tu tem o bacon, tu tem a linguiça, então aquilo quebra melhor a gordura, é melhor para ti. Então ele facilita o teu processo digestório e ao mesmo tempo aumenta a conversão de ferro, por isso que isso. E tem que ser o gomo, não o suco. Se tu fizer o suco natural e não quiser usar nenhum tipo de conservante químico aí, o que vai acontecer? A vitamina vai se degradar, em 2 toques não tem mais vitamina, tá? Ela se degrada rapidamente. Eu fiz o suco, botei na geladeira para gelar, quando eu for tomar, já não tem mais a vitamina C. Tem todas as outras coisas que tem na laranja, que são ótimas, excelentes, mas não tem a vitamina C. Tá, pessoal? Então, esse é um ponto importante. Então, tu tem que acertar a tua alimentação para conseguir absorver tanto. Por isso que eu falei do ferro mais 2 e ferro mais 3. Tá, pessoal? Mioglobina, mio quer dizer músculo. Então, é a proteína do músculo. É a proteína que dá a cor vermelha ao músculo.
Quanto mais oxigênio precisar esse músculo, mais mioglobina ele terá. Quanto mais oxigênio ele precisa, mais mioglobina ele terá. Então isso é um ponto importante, pessoal, muito importante, que é tu ter essa mioglobina ali. Então, por exemplo, músculo peitoral do frango, da galinha. Músculo peitoral de galinha. Que cor ele tem? É um rosinha desmaiado, quase branco. Por quê? O teor de mioglobina dele é muito menor. E por que é menor? Porque galinha praticamente não voa. Ela não tem um desgaste muscular. Galinha só faz um voo curto e baixo, né? É daqui até ali, do chão para subir na mesa ali e acabou. Agora, peito de pato, qual é a cor? É uma carne escura. Por quê? Porque pato é uma ave migratória, vai do sul para o norte, do norte para o sul. Ele faz isso, então ele tem que voar muito. E essa coisa de voar muito faz com que ele tenha que ter muito oxigênio nessa musculatura, então ele tem mais mioglobina. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, quando tu corta uma carne vermelha, está comendo lá o teu churrascão, para aqueles que gostam de comer churrasco, e tu vai cortar aquela picanha, assim, corre aquele suco, e as pessoas ficam dizendo, ai, é sangue, que nojo. Não é sangue, pessoal, é mioglobina. O pigmento lá. Porque se fosse sangue, tinha que sangrar com ela crua, e não depois de cozida, né? Tá? Ali libera mais os sucos da carne que tu vai ter, é a mioglobina formada toda ali. Citocromos são pigmentos férricos que nós temos em grande quantidade dentro das nossas mitocôndrias, né? Tá? Então eu tenho na mitocôndria, tem uma coisa que se chama cadeia respiratória, e a cadeia respiratória depende desses citocromos aqui. Tá? E ferritina é a forma que nós armazenamos ferro no nosso corpo. E esse armazenamento é feito no teu fígado. Por isso que te mandam comer bife de fígado com anemia. Porque ali tem muito ferro, porque tem a ferritina. Tanto é que o fígado é tão vermelho que não é vermelho. Ele é quase roxo, né? Bordeaux, como tu quiser chamar, né? Ele é muito escuro. Tá? Então, é por isso. Cálcio, pessoal. O cálcio é um outro elemento muito importante, tá, no nosso corpo. O cálcio, tu sabe, está no grupo 2 da tabela periódica, tem número atômico 20, a configuração eletrônica dele é 2882, né? Tu sabe tudo do cálcio, vocês sabem tudo de química, né? E sabe que ele faz parte do quê? Da constituição dos nossos ossos. Ele vai ter uma constituição básica, tá? Em função de ter fosfato de cálcio e carbonato de cálcio nos nossos ossos. A parte inorgânica dos nossos ossos é a parte em que eu vou ter bastante desse cálcio aí, tá? Dentes também, porque dentes também tem uma constituição óssea. E quem já foi criança uma vez, e todos vocês já foram, né? Porque não tem como ser adulto sem ter sido criança, né? Embora algumas crianças mais pareçam adultos, mas tu foi criança, tu ouviu o pai e a mãe dizer, toma leite, faz bem para os ossos, faz bem para o dente, come queijo, come cálcio, come o brócolis, que também tem bastante cálcio. Olha o brócolis de novo aí, ó. O brócolis é um excelente alimento, maravilhoso, tá? E para ter mais cálcio, tu faz aquele brócolis ao dente, põe no garfinho e passa ali no fundi de queijo, come assim, tu vai sentir o gosto do brócolis. Maravilha, tá, pessoal? Tá ali. O cálcio também atua na contração muscular. Nós temos o movimento da actina e a miosina, baseado em certas proteínas também chamadas troponinas ali, tá? E o que ativa o processo para poder descontrair aquele músculo é o cálcio. Então o cálcio ele participa do processo de contração e distensão no movimento dessas troponinas todas, tá? No nosso corpo. Então ele é muito importante, tá? Para eu liberar neurotransmissores de um neurônio para o outro, para eu fazer a conexão, porque os neurônios não se tocam, eu preciso dar certa concentração de cálcio. Então o cálcio é liberado e aí eu tenho a liberação. Isso tem a ver com a contração muscular também, porque eu tenho que passar do neurotransmissor, do nervo,
para o músculo contrair, né? Então tem que depender dessa pressão do cálcio aí, tá? E essa transmissão de um neurônio para o outro nós chamamos de sinapse, ou do neurônio para o músculo também serve, é a sinapse, tá? Ok? E a coagulação sanguínea. Um dos 13 fatores que precisam para a coagulação, tá? É a presença do cálcio. Sem a concentração do cálcio, essas reações não vão acontecer, tá? E coagulação sanguínea, que a gente vai estudar mais tarde, quando estudar histologia animal, vocês vão ver que ela é uma receita de um doce. Tu tem uma série de passos para seguir, se tu inverter algum passo ou alguma coisa estiver na quantidade errada, já não forma o coágulo como deveria. Teu doce já não fica como deveria. Certo, pessoal? Ok? Maravilha. Tá? E iodo. Iodo, ele é absorvido pela nossa tireoide, que é a única parte do nosso corpo que absorve iodo, tá? A tireoide, glândula que fica aqui, junto do gogó, tá? Esse iodo vai fazer os hormônios da tireoide. Eu tenho o hormônio triiodotironina e tetraiodotironina. Quem já fez aí exame de tireoide, fez o exame do T3 e do T4, que é o triiodo e o tetraiodo. O tetraiodo é o mais comentado, é o mais importante para nós, que faz o controle do nosso metabolismo. Então, se tu produzir demais desse hormônio, tu vai ter um metabolismo mais elevado. Se tu produzir de menos, um metabolismo mais lento, tá? E o que é isso que é importante, que aí vou fechar com o metabolismo que eu falei antes, agora, que eu não falei tudo que eu tinha que falar aqui, é o seguinte, ó. Imagine o seguinte, eu tenho a minha idade, eu tenho 55 anos, tá? Se eu pegar uma outra pessoa do sexo masculino com 18 anos, para não ter nenhuma diferença em função de musculatura, o metabolismo de 18 anos é mais rápido que o meu. O que quer dizer mais rápido? As reações químicas que eu faço serão as mesmas que ele vai fazer. Porém, ele vai fazer mais vezes, porque é mais rápido. E se ele faz mais vezes, ele precisa de mais energia, tá? Eu, como faço menos vezes, porque o meu metabolismo é mais lento, eu preciso de menos energia. Dá para entender isso? Então tu consegue entender magro de ruim e tendência a engordar. Magro de ruim, come feito condenado, não engorda, porque tudo vira energia para as reações acontecerem. Tendência a engordar. O que acontece? Meu metabolismo é mais lento, qualquer coisa a mais do que eu preciso, já guardo na forma de gordura. Tá? Essa é a ideia. Tranquilo, pessoal? Mas alimentos com iodo são alimentos de origem marinha. E tem muita gente que não come alimentos provenientes do mar. Não gosta de peixe, frutos do mar não come, tem nojo, o polvo é borrachudo, a lula não sei o quê, não come. Então, pessoal, o que acontece? Nós tivemos que fazer uma adaptação para não ter problema. Porque tem gente que só come peixe na Sexta-feira Santa. Embora hoje seja moda comer sushi e sashimi, né, as pessoas gostaram, aprenderam a comer, né, a cultura japonesa conseguiu entrar aqui para nós em termos de alimentação, tu tem que saber algumas coisas. Sushi e sashimi é caro e não é todo mundo que come, tá? Outra coisa, pessoal, o sushi e o sashimi daqui não é exatamente igual ao do Japão, né? Tem uma série de diferenças, é adaptado ao gosto brasileiro, né? Assim como a pizza e tudo que veio para cá foi adaptado, tá? Então tu tem uma situação diferenciada aqui, né? Nem quase ninguém come. Então nós acrescentamos iodo no sal de cozinha. O nosso sal de cozinha é iodado, iodizado, iodatado, qualquer termo que te dê ideia que foi acrescido com iodo. Como o sal tu põe em tudo, tu põe na salada, tu põe na comida, até doce vai sal, vai uma pitada de sal, então tu garante teu suprimento de iodo lá. Como hoje as pessoas estão comendo muito mais sal do que deveria, tem um estudo que é para diminuir a taxa de sal do iodo, tá? Para as pessoas não terem o excesso, o excedente no corpo, tá? Mas a gente está pensando, porque tem gente que não põe sal na batatinha frita, né? Tem gente que põe a batatinha frita no sal. Então, altera bastante ali. A falta deste iodo, ela pode te dar
o bócio endêmico. O bócio endêmico é um papo que se forma aqui, porque a glândula vai hipertrofiar numa tentativa de aumentar a sua produção para suprir o que tu está precisando. Então, incha aqui. Ali. É o bócio endêmico. As pessoas que estavam com metabolismo baixo, devido à falta do iodo, porque não estavam conseguindo absorver, mas não chegaram a ter o bócio, aí faz o tratamento e toma o hormônio. Tanto é que, para fechar que eu falei, não é propaganda, pessoal, é que eu sou professor de biologia. Eu não sou farmacêutico, eu não sou médico, então eu não conheço fármacos, né? Todos os fármacos que eu conheço são por vivência e não por conhecimento biológico. A gente não estuda farmaco lá. Então, esse fármaco mais conhecido é o chamado Puran T4, fazendo referência ao hormônio T4, né? Então, por isso que eu estou usando esse termo. Mas não tenho nada, nem sei se é o melhor, tem dosagens diferentes, cada um tem que tomar a sua dosagem, tá? Não estou receitando isso para ninguém, só quero te dizer que, né, é o mais conhecido e fazendo referência com o que eu falei para fechar a minha aula sobre iodo. Ok, pessoal, tranquilo? Então vamos passar um pouquinho mais adiante, essa aula está ficando um pouco mais comprida que o normal, mas é que tem muito assunto, tá? Muito assunto, e esse assunto aqui agora é a bomba de sódio e potássio. Sódio e potássio faz regulação osmótica, ou seja, a quantidade de sódio e potássio pode dizer quanto tu vai perder ou ganhar água. De forma geral, pessoal, e eu fiz aqui, ó, extra e intracelular para tu saber, é assim, ó. De forma geral, o sódio está numa concentração muito maior dentro da célula do que fora. E o potássio mais fora. Desculpa, o contrário. Falei o contrário. O sódio está muito mais concentrado fora do que dentro. E o potássio muito mais dentro do que fora. Sódio fora, potássio dentro em maior quantidade. Se eu tenho mais sódio fora, a tendência natural desse sódio é entrar na célula. E a tendência natural é o potássio sair. Como para a célula é mais interessante a quantidade de potássio dentro, que é mais reativo, então a célula vai gastar energia para reabsorver esse potássio e expelir o sódio. Vai fazer essa aqui. E aí o sódio vai entrar e o potássio sair. E aí gasta energia, por isso que é a bomba de sódio e potássio. Então aqui, ó, só para tu saber, aqui está vindo o ATP, vai entrar no sítio ativando a proteína para que esses 3 sódios saiam e os 2 potássios entrem. É sempre essa a proporção, tá? 3 sódios para 2 potássios. Então sai 3 sódios, entram 2 potássios. Depois entram 3 sódios, saem 2 potássios. É sempre essa a proporção, de 3 para 2. E isso que altera, faz a polarização da membrana. Como eu tenho 3 sódios fora e 2 potássios dentro, eu tenho mais íons positivos fora do que dentro. O lado de fora da membrana fica polarizado, tá? Principalmente isso acontece nos teus nervos, fica polarizado com cargas positivas por fora e cargas negativas por dentro. Quando tu inverte, tu despolariza a membrana. Fica negativa por fora e positiva por dentro. Aí tu repolariza, jogando ele para fora, e assim tu mantém o equilíbrio. A famosa bomba de sódio e potássio. Certo, pessoal? Bom, aqui nós temos outros em menor quantidade, aqui então eu vou ser mais rápido, tá? Tu tens aqui um magnésio mais 2, o magnésio, ele forma a molécula de clorofila, então ele tem uma importância absurda, né, porque forma clorofila, nos vegetais, tá? Porque ele forma a molécula de clorofila, e a clorofila é responsável pelo processo de fotossíntese, só isso é o fator para tu estudar ele, e é ele que une as subunidades do ribossomo. Uma que une a outra por magnésio, tá? Então o magnésio ele atua nos ribossomos, por isso que tem em grande quantidade, né? Qual é a quantidade de ribossomo que tem, né? E tenho ainda nos vegetais, que é um ponto extremamente importante, tá? Flúor para a formação da dentina nos nossos dentes, tá ali. O cobre, pessoal, tem um comentário que eu vou fazer, que é importante aqui, tá? Ele forma hemocianina. Para quem não lembra o que é hemocianina, é
o pigmento que faz a condução do oxigênio em crustáceos e alguns moluscos, tá? Eles têm sangue azul, são animais nobres com sangue azul. E aí, pessoal, o que acontece é uma coisa importante. Tem gente que é alérgico a cobre. E esse é um dos, ouviram bem? Um dos motivos, tá? Que levam as pessoas a ter alergia a frutos do mar, por causa da presença do cobre em vez do ferro. Então, quem é alérgico a cobre, tem, por exemplo, a doença de Lyme, tá? Alérgico a cobre, vamos botar assim, esquece o que eu falei, tá? É alérgico a cobre, tá? Tu vai ter essa situação aí de ter uma reação com isso. E basta fritar no mesmo, tá? Tudo tranquilo, pessoal? Sem problemas até aí. É importante eu saber, tá? O que vocês estão achando aqui. Pessoal, antes de eu falar para terminar aí a matéria, tá? Eu gostaria que vocês lembrassem que eu tenho meu e-mail, meirajr, tá? meirajr@gmail.com, para tu me mandar tuas dúvidas, tá? meirajr de Júnior, tá? Tu vai ali.com e aí tu manda @gmail.com, que aí tu manda tuas dúvidas para mim, tá? Tranquilo? O que mais, pessoal? Cobalto é importante, agora eu vou fazer o contrário, vou levantar aqui. Cobalto é importante na formação da vitamina B12, tá? B12. O cobalto vai fazer parte então, dos nossos processos da respiração celular, extremamente importante. Zinco e manganês são cofatores, ou seja, atuam junto com enzimas, tá? Relacionados ao processo digestivo e neuromuscular. Fosfato, importantíssimo. Fosfato é importantíssimo porque é ele que vai formar o DNA, o RNA e o ATP do nosso corpo, que a gente quebra e libera energia. Então, fosfato é muito importante. Está lá nos ossos também, junto com o cálcio, formando fosfato de cálcio. Então, é extremamente importante, tá? Extremamente importante ele no nosso corpo, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Deixa eu fazer uma correção aqui, que eu falei uma coisa errada, pessoal, e eu tenho que corrigir, não gosto, tá? Eu falei para vocês doença de Lyme no cobre, não é Lyme, tá? É doença de Wilson. Lyme é a febre do carrapato, tá? Desculpa, mas eu cometi esse engano aí na hora, eu falei, estava pesquisando sobre isso e acabei falando, tá? Então, doença de Wilson, quem é alérgico a cobre, certo? Então, fosfato é importante e o carbonato, que junto com o fosfato também fazem as reações de tamponamento. Tamponamento é quando eu tenho que fazer a alteração do pH, né? Para funcionar de forma adequada aquela solução, aquela substância, aquela célula, o que for, tá? Eu vou fazer o tamponamento, tanto com fosfato quanto carbonato. Por exemplo, a gente forma muito no nosso corpo bicarbonato. Certo, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, me mandem que eu vou responder para vocês sem problema nenhum. Tá? Se não gosta de ler por e-mail, manda um e-mail para mim que eu vou combinar com vocês uma live, né? E a gente tira as dúvidas ao vivo. Certo, pessoal? Tchau. Até.